Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Espero que você esteja tendo um dia de muita luz, muita saúde, muita paz, principalmente. Afinal de contas, é dezembro, é um mês que todo mundo bota o lado mais solidário para fora. E ontem foi um dia muito interessante, foi o dia de doação, de se doar. E ontem, se você tinha... ontem foi um dia específico, mas o ano inteiro é um dia da gente se doar. Como diria um velho poeta, a felicidade se torna maior quando ela é repartida, tá? Então, muitas vezes aquela camisa que você tem em casa, aquele tênis que você comprou e não gostou, aquela calça que você usou, mas já está querendo se livrar dela, está só fazendo volume na sua casa, doe, que não falta é gente precisando. Aquilo que não é importante para você, com certeza resolve a vida, os problemas de muita gente. Então, não tenha pena, bota no saco. É uma panela, é uma televisão, um eletrodoméstico velho, mas que funciona, e você doe, meu amigo. O que não falta são instituições precisando desse seu apoio, tá bom? Então o dia do doar foi ontem, mas continue doando o ano inteiro. E aqui em Porto Velho, você para em qualquer sinal de trânsito, você vê que tem gente que precisa muito mais do que você. Às vezes a gente reclama por isso, reclama por aquilo, mas quando você para e vê aquelas pessoas, você fala, meu, será que a minha situação está tão ruim assim? Tá? Então, doação. Doe. Aproveita esse dezembro que está chegando aí, faz essa boa ação, que com certeza, se você acredita em Deus, lá em cima, tu vai estar com crédito com Ele. Certo? E por falar em doação, tem um pessoal que também está se doando muito, gente, numa batalha aí. É o pessoal do Sinjor, que começou junto com a Federação Nacional dos Jornalistas, uma campanha contra a MP 905/19, que quer simplesmente acabar com a profissão de jornalista. Não quer exigir registro, não quer exigir mais nada. Qualquer um pode ser, qualquer um pode escrever. Aí, nesse tempo de fake news, como é que fica? Não fica, né? Fica cada vez pior. E o pessoal se reuniu lá na Câmara dos Vereadores, uma atitude muito nobre dos colegas jornalistas, com a vereadora Cristiane Lopes, para debater isso, e com o advogado Veríssimo, que foi lá, conversou, explicou como é que funciona essa AMP, os objetivos do nosso caro presidente Bolsonaro com ela, que não são nada republicanos, são nada interessantes. Esse sim é mais um atentado à imprensa, e o pessoal está se mobilizando. Então eu falo aí para os colegas jornalistas que nós temos que encampar essa luta, botar de lado as nossas divergências pessoais, divergências políticas, e encampar essa luta. Estão falando de uma luta que vai, com certeza, os benefícios vão vir para toda a classe. E eu, assim, olha, a professora Sara, presidente do Sinjó, está com todo o meu apoio, com certeza. E por falar em gente que se doa também, eu estou aqui com duas mulheres muito interessantes, muito preocupadas sobre algo que a gente, todos os finais de semana, quase todos os finais de semana, eu tenho uma notícia falando de alguém que se afoga, de alguém que foi tomar um banho no rio e desapareceu. E é triste a gente saber, porque isso não deixa de ser um assassinato natural, digamos assim, né? A pessoa morre, a família fica despedaçada, fica todo mundo sem entender. Quando acha o corpo, ainda pelo menos encerra a história, porque achou o corpo e enterrou. Agora, quando não acha, que fica aquele tempo e ninguém sabe que morreu, mas aquela história mal contada, aquela história que não se encerra. Mas o pessoal da Aqua Sport Center está com um projeto justamente para debater esse problema dos afogamentos. É mais uma região como a nossa, que tem tantos rios, tantos lagos, tantas cachoeiras, e com esse calor final de semana, amigo, não tem quem tem oportunidade, corre para os rios, corre para os lagos, para dar uma refrescada, relaxar, que não deixa de ser uma terapia, para recarregar as baterias para a semana. Então a gente tem que fazer de tudo para que esse momento de família, de encontro com os amigos, seja um momento de prazer, seja um momento que você se deleite, que você se sinta bem, e não um momento de dor, de tristeza, de lamentação. Para evitar isso, uma das formas de se evitar esses problemas é aprender a nadar. E elas estão aqui, estão com um projeto muito interessante, um projeto assim, olha, Olho Vivo, Diga Não ao Afogamento. Esse é o nome do projeto. Vamos conversar com ela? Vamos conversar aqui com a Daiane Gama e com a Júlia Tonon, da Escola de Natação Aqua Sport Center. Daiane, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, tudo bem? Também. Júlia, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Né? Então vamos falar sobre afogamento? Vamos. É muita gente se Vamos afogando, dizer né? não ao afogamento. Chega, né? É. Vamos fazer um momento de alegria, não de Com choro, certeza, né? com certeza. Mas antes de eu começar, eu queria saber o seguinte. E o meu internauta também quer saber. Quem é Júlia Tonon? Bom. É uma pergunta fácil, né, Júlia?
Nem sempre. Dependendo do ponto de vista, né? Dependendo do ponto de vista. Mas eu sou profissionalmente, né? Eu sou Não, tudo, professora, o que você quiser. sou professora de educação física, formada pela Universidade Federal de Rondônia. Já ministro aulas de natação desde 1985, então tenho um pouquinho de experiência. Recente, né? Recente. Tem gente aqui que não tinha nascido. Você não tinha nascido, né? Ainda. Obrigado. Então, e estou à frente da Aqua Sport Center desde 2000, né? Trabalhando nessa empresa, à frente da empresa. E já ministro aulas de natação no curso de Educação Física, em uma instituição superior, já há quase 14 anos. Então, eu também, além de ministrar aulas, estou formando profissionais, né, nesse período todo que atuo dentro desta área. E sou uma pessoa que atualmente, principalmente com esse... a gente sabe pela Organização Mundial de Saúde que o afogamento é uma epidemia, né, uma epidemia mundial. Então, assim, os dados são bem alarmantes e principalmente aqui na região norte. Então, a gente já vem há um tempo já não ministrando aulas na verdade, a gente ministra aulas de natação para modificar a vida das pessoas. Não só para aprender a nadar. Porque você, antes de aprender a nadar, é uma pessoa, depois que aprendeu a nadar, é outra bagagem, né, de experiência motora, de experiência em todos os sentidos que você tem. E aproveitando essa habilidade, né, que nós temos, que eu tenho de ministrar aulas de natação, de treinar pessoas para fazerem isso de uma forma eficaz, nós estamos lutando já há uns 2 ou 3 anos de forma mais enfática sobre a prevenção do incidente aquático, né, que tem diferença do acidente. Com certeza. Né? Então, eu sou essa. Já nadou muito, hein, Júlia? Um pouquinho. Já deu uma volta ao mundo, já deu no braçado, né? Acho que já. E quem é a Daiane Gama? Perdão. Eu sou coordenadora técnica da empresa. Trabalho com a Júlia já tem 7 anos e meio. E fui escolhida na faculdade, né, no curso de licenciatura, que fiz na Faculdade Metropolitana. E formei também na Faculdade Ubra, na parte do bacharelado. Em 2015, eu decidi fazer o curso de bombeira civil para dar mais ênfase na área que eu estava atuando, né? Para trabalhar como professora de salvamento aquático, e aí decidimos formar todo o corpo docente ali, treinando os professores e capacitando todos os primeiros socorros. E esse projeto nós já desenvolvemos eles há quase 3 anos, com a intenção de baixar esse índice da região norte, né? Que, segundo a Sobrasa, é o local onde mais acontece afogamentos. E nós queremos mudar esse caso, né? Diminuir esse número de incidentes, né? Que, como a Júlia falou, não é acidente, é incidente, é a falta do cuidado. Porque criança, você desgruda um segundo, ela já sai de perto de você. Sumiu. Piscou, ela sumiu. Tá? Igual no caso agora de os trigêmeos, né? Os 3 irmãos foram fazer um passeio de barco no Rio Paraná. Um deles caiu, a menina caiu, e aí os outros 2 pularam para tentar salvar, e a correnteza acabou levando. E só acharam 2 corpos e o outro não foi encontrado até o momento. Que tragédia. E outra pessoa de 47 anos que tentou salvar eles não conseguiu. Então, assim, é inadmissível uma criança de 11, 13, 7 anos não morrer afogada, qualquer idade, né? Morrer afogada e não saber nadar. Aqui na nossa capital aconteceu da neta de uma diretora de uma escola de 7 anos que morreu afogada na piscina de casa. Também é muito trágico. Então dá pra gente mudar isso, e a natação na Aqua começa com 6 meses e a gente trabalha desde essa idade com a prevenção, né? Tá, mas me explica melhor o que é, assim, de olho vivo, diga não ao afogamento. Como é que funciona esse projeto? Esse projeto ele foi criado na intenção de alertar os pais com palestras. Esse mês inteiro de novembro nós fizemos a sinalização na academia, fizemos palestra com os pais e vamos mandar o conteúdo através do WhatsApp, Facebook.
Instagram. Estamos com relatos, né, de pais, alguns trechos das nossas aulas. Fizemos até a semana temática de roupa, para a criança entender que ela precisa nadar com a roupa apropriada para natação ou para ir para a piscina, porque se ela cai na piscina com uma roupa normal, ela vai ter que saber o que fazer para poder sair dessa situação e não sofrer o afogamento. Então nós fizemos essa aula temática com roupa, com meias, e a cada 6 meses nós fazemos esse projeto na empresa, e esse ano está mais intensificado para poder prevenir esses dados, né, da região norte ser o maior índice de afogamento. A gente fala assim, a palavra afogamento. Tá, se eu perguntar o que é um afogamento? Você caiu na água e morreu afogado. Mas explica melhor o que é o afogamento tecnicamente, digamos assim. Tecnicamente seria a entrada de líquido nas vias aéreas, onde obstrui a passagem do oxigênio. E aí pode acontecer também o afogamento secundário ou afogamento seco. Como é? Que é quando pode ocorrer da criança passar um dia inteiro na piscina e ninguém percebeu que ela acabou inalando a água. E aí, no momento de repouso, pode ser o momento do sono, tem a dificuldade da troca gasosa e acaba criando espuma no pulmão, onde dificulta a passagem de ar, e acontece o afogamento seco ou afogamento secundário, que poucas pessoas sabem disso. E nós abordamos isso nas palestras e os pais ficaram abismados. Isso é comum? Acontece, não é tão comum quanto o afogamento que nós vemos da pessoa ingerir bastante líquido e ficar boiando, né? Porque o corpo, com o tempo, ele começa a boiar e aí, às vezes pode ser num rio, no balneário, você não encontre, né? Mas em seguida o corpo boia e dá para encontrar essa vítima de afogamento. E quando encontra, né? Às vezes pode acontecer de não encontrar. Esse afogamento secundário, então, assim, a criança passa, como você falou, usou o exemplo das crianças, passa o dia inteiro tomando banho, aquela brincadeira toda. O que os pais podem fazer para evitar esse afogamento secundário? Ficar atento à criança, não deixar em material flutuante, porque acontece muito, você deixa naquela boia redondinha, que é o exemplo que nós temos aqui, e aí a boia vira, a criança não consegue voltar, né? Pode acontecer da criança passar um susto e acabar respirando essa água. Então, a atenção total e não deixar as crianças em materiais flutuantes, principalmente crianças pequenas em piscinas fundas ou rios que não dê pé para ela, né? Mas isso pode acontecer com adultos também, né? Pode acontecer com adulto também, principalmente quando ingere bebida alcoólica. Mas é mais comum em crianças. Que são coisas assim, contrárias, né, ao banho de piscina ou quando você está no balneário, né? Então aqui no material que nós passamos para os pais, né, a gente tem alguns que são assim gritantes, como o baldes, né? Existem muitos casos de afogamentos de crianças em casa, a mãe está lavando roupa e enche ou fazendo uma faxina, e a criança pequena, criança aprendendo a andar, ela por curiosidade vai ver o que tem. Se ela virar e cair de cabeça para baixo dentro desse balde ou dentro desse recipiente, né? Pode ser o balde, uma bacia ou banheira, né? E ela não consegue levantar. E aí quando a mãe vem, porque bastam 3 minutos. 3 longos minutos. 3 longos minutos, né? Que a criança fica se debatendo, e se esse balde não cair e ela ficar de ponta cabeça lá, ela vai pode ser que na hora que a mãe venha já esteja sem vida, né? Fora isso tem a boia, como a Daiane já falou, tanto a boia de cintura quanto a boia de braço, né? É perigoso porque a boia de braço pode esvaziar, pode rasgar, e a pessoa que colocou dentro da piscina e acha que está seguro e vai ficar aquela falsa tranquilidade, né? E aí pode acontecer. A gente tem diversos vídeos na internet, né? Isso aí é livre para todo mundo ver. Casos de crianças que tem um monte de gente cuidando e as crianças estão com boia, essas boias de cintura, e a criança vira de cabeça para baixo e ela não consegue voltar, e a pessoa não vê, e quando vai ver já está desacordado, já está num caso, né, num caso de afogamento avançado, né, porque existe um tempo, né, e o que acontece com o nosso corpo, né, primeiro a gente começa a ingerir o líquido via
para o estômago e entram no nariz, nas vias aéreas, e depois teu corpo começa a rejeitar aquela água, até que um momento você não tem mais oxigenação no cérebro e você, né, desmaia, e aí sim, aí já não é bem muito difícil, né? E fora isso, tem um componente que nós hoje, a gente chamou muita atenção dos pais em relação aos aparelhos celulares. Então, quando a gente está no WhatsApp... O aparelho celular, o que ele trouxe de bom, ele trouxe também de complicado, né? Então, assim, quando a gente está no WhatsApp ou qualquer outra rede, a gente é impressionante. Mas nós ficamos cegos, surdos e mudos, porque a gente não fala com ninguém, a gente não ouve nada, a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. E então, quando... isso que a Daiane falou, o que você perguntou, né? O que fazer para evitar? Nós temos que estar de olho o tempo inteiro. Se a criança mergulhou e a gente não fala lá, porque às vezes as mães falam, mergulhou a criança, ela afogou. Não, ela tomou um caldo, às vezes engoliu um pouco de água, mas a gente já alerta os pais se aspirou um pouco de água pelo nariz, né, que observe, se haver espumação, tanto no nariz quanto na boca, já tem que ir urgente. Tosse, principalmente. Ou tosse, porque significa que o organismo está querendo tirar aquilo ali, né, do pulmão, então tem que levar ao médico, né? Então, por isso que tem que ter profissionais capacitados e que entendem do que estão fazendo, né? A gente precisa ter essa consciência. Eu preciso eu sou um professor de natação que eu não preciso nem de entrar na água. Então, eu tenho que ter uma capacitação para ministrar aulas de forma responsável e consciente do que eu estou fazendo. Porque na minha aula pode acontecer um afogamento que não vai se concluir ali. Ele pode ser concluído à noite. E aí, como fazer? Será que eu estou alertando a esses pais, a essa família, que isso pode acontecer? Claro que não é uma coisa comum, mas a gente tem que prevenir. Como é o que nós estamos trabalhando, né? Então... Agora, qual o procedimento quando eu sei que alguém estava se afogando? Quando eu chego ali, o que a pessoa deve fazer? No caso do incidente, quando a professora Daiane, que é bombeiro, ela tem mais propriedade de falar. Okay. Então, no caso, você vê uma pessoa... primeiro, se você não sabe nadar, não se arrisque a entrar para salvar. Você não está seguro também. Não está seguro, porque ao invés de ser uma vítima, serão duas. Então, assim, se você não sabe nadar, você está vendo alguém se afogar, o primeiro passo é você não pular. Principalmente águas abertas. Principalmente rio, onde tem correnteza. Se você viu que a pessoa caiu e você não sabe nadar, não pule. Se você sabe nadar, o primeiro passo que você vai fazer é tentar jogar um material flutuante para ela, tá? Então, não tente pular de maneira alguma e já chame já o Corpo de Bombeiros, que é 193. Se você vê que a pessoa está numa situação de risco, não tente bancar o herói e ir lá e salvar, não. E principalmente crianças. Acontece muito. A criança, quando cai na piscina, outra criança está perto, vai tentar salvar, e quem está se afogando... A primeira coisa que faz é agarrar quem está perto para tentar respirar e acaba afundando essa outra pessoa. Seria o abraço dos afogados, como falam, né? Então, assim, por isso que o salvamento já é feito de costas, né? Você pega a vítima de costas para não correr o risco dela tentar agarrar você para tentar respirar. Porque a pessoa, na hora do desespero, não pensa, né? Ela quer agarrar a primeira coisa que vem na frente, a primeira pessoa que vem na frente. Então, assim, se você viu que tá seguro para você e que tem condições de você fazer o salvamento, você é apto para fazer o salvamento, você pode fazer. Agora, se tiver um ambiente que tenha risco tanto para a vítima quanto para você, é melhor não se arriscar. Então, chama alguém especializado. Tá? Então, se acontece isso com uma criança e o adulto tem condições de salvar, a criança a gente pula para salvar e o adulto, não, se tiver risco, não faz. Então, assim, se você viu que uma criança está com sinais sinais é aquilo que a gente vê, os sintomas é o que a criança está sentindo. Então, se você vê que ela está com sinais de afogamento, está se debatendo, está levantando a mão, está afundando e não está conseguindo sair daquele ambiente, você pode com segurança ir salvá-la. Retira da água, verifica se está com tosse, está com espuma pela boca, pelo nariz, e já chama o Corpo de Bombeiros para fazer os primeiros socorros adequados.
uma coisa muito importante, todo esse procedimento que a Daiane falou, normalmente para águas abertas, né, Daiane? Que rios, porque quando você está na piscina, o adulto vai dar pé na piscina. Principalmente se for criança, ele vai entrar e vai salvar. Mas o que ela diz pode acontecer de outra criança querer fazer. Então, isso a gente instrui os nossos alunos. Nós instruímos os alunos que eles não têm. E uma das recomendações que nós fizemos nessa campanha foi que muitas vezes acontece uma criança ter que ficar cuidando de outra criança. Ah, cuida dele aí pra mim. Às vezes é uma criança de 10, 12 ou até mesmo adolescente. Então, quando você não é mãe, não é pai, você não tem aquele como que eu vou dizer, um instinto, né? Um instinto de segurança, de preservação. Então, você acha que um instantinho que você sair não vai fazer diferença. E muitas vezes é aí que ocorre, né, esse incidente e pode ser uma coisa trágica. Quando é em águas abertas, o que nós aconselhamos e que nós estamos falando, não entre. Né? Se você vai entrar num barco e você não sabe nadar, independente de saber nadar ou não, você tem que estar com colete salva-vidas. E outro detalhe importante do colete, se o colete não for exato do seu tamanho, ele pode te deixar afogar. Porque se ele tiver uma folga aqui no ombro, o colete fica para cima da água e a tua cabeça vai ficar dentro da água e você não consegue subir. Então, tudo isso é muito importante. Então, Júlia, você falou uma coisa assim, interessante. Às vezes você pega os barcos aí de turismo e tem aqueles coletes. Sabe aquele monte de colete lá, mas ninguém orienta como colocar um colete. E na hora do desespero, meu filho, na hora do desespero é perigoso você... Porque é interessante, a pessoa que não sabe nadar e está com medo, você jogou um material flutuante para ela quer pegar e empurrar esse material para baixo para que ela fique em cima. Só que o material flutuante, você pegou, segurou e relaxou o corpo, você já está salvo. Este treinamento nós fazemos com os nossos alunos. Então, Júlia, quer dizer que os seus alunos não vão morrer afogados. Não estou dizendo isso. Incidentes e acidentes acontecem. Mas, é aquilo que nós falamos, se eu estou prevenindo, se eu dou pelo menos uma chance, se eu dou a educação para o meu aluno, seja ele criança, se eu estou orientando a família e ele, pelo menos as prevenções corretas eles estão fazendo. Eu te falar uma experiência muito interessante que nós fizemos, isso foi na faculdade, que eu peço os alunos para fazerem materiais flutuantes alternativos. Então, teve um grupo que fez uma folha de EVA. Folha de EVA, essas simples, dessa largura assim, desse tamanho. Ela pegou e amarrou uma luva de procedimento. Uma luva aqui cheia. Cheia de ar. Este material me deixou flutuando. Um par de luvas. Um par de luvas cheios com essa faixa de EVA mais ou menos dessa largura, desse tamanho. Ainda perguntei assim, mas isso daqui vai conseguir? Vai, porque meu filho tem 40 quilos e ele conseguiu flutuar. Eu tenho 69 quilos, eu deitei em cima da boia, claro, sabendo, eu não posso empurrar para baixo, né? Mas quando eu puxei para baixo, aquelas 2 luvas cheias, elas tiveram muita dificuldade, inclusive não conseguiu descer. Então, só que você tem que saber utilizar. Então, essa experiência, os alunos lá da natação, eles passam. Então, a gente não ensina, eles aprendem a dominar. A gente não, na nossa metodologia, a gente não ensina ninguém a nadar utilizando nenhum flutuante para que eles aprendam exatamente por conta de sobrevivência, que é uma parte, né? Uma parte do ensino da natação. Vocês me passaram um dado que eu achei que me chamou muito a atenção quando eu li. É de que por dia 16 pessoas morrem afogadas no Brasil. Isso é um dado oficial. Em grande parte, a que se deve essa situação, né? Então, São tantos fatores? São muitos fatores, mas todos esses que nós já citamos, né, Daiane? São
Gente, a gente fica muito, muito, muito arrasado. Como é o nosso trabalho, a gente tem um rio lá no Paraná. E a gente fica pensando essas notícias para sustentar a nossa campanha. O porquê? A gente sabendo agora, no segundo semestre, umas 10 crianças morreram afogadas em piscinas de casa. Fora os 5 crianças. Meu Deus. Então teve um caso, né, de uma criança que faleceu, afogada, estava arrumando a festa, e aí todos estavam adultos, mas eu sempre fui neurônica. Aí seria o caso, vemos o caso de um professor, o professor mergulhou e não obrigado, acontece muito isso. Não é então a aula para quem não vem na borda da piscina, para quem não vem na piscina. Então precisa aprender a nadar para que nós possamos diminuir, pelo menos a pessoa ter uma chance. Porque quem sabe nadar, que passa por uma escola de natação, que ensina todos os fundamentos, ela vai saber que ela não pode entrar num lugar onde ela não tem a capacidade de sair. Né? Então ela não sabe só nadar, ela sabe que com a água, né, eu costumo dizer, a água não tem cabelo. Verdade, né? Não tem aonde você segurar. Isso é, é uma frase que eu ouço desde quando eu me entendo por é. gente. Agora, você está falando uma coisa que eu acho assim, muito interessante, que é, no fundo, isso tudo o que é, gente? É a questão de aprender a nadar. Vocês concordam que natação deveria ser incluída nos currículos das escolas? Olha, eu sou totalmente a favor a isso. Né? Eu estou agora fazendo uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, trazendo a opinião dos pais a respeito disso. Então, a minha ideia sempre foi essa, eu não precisava nem de ensinar a nadar, mas que as crianças da educação infantil, que são até as crianças com 5 anos de idade, que tivessem um período dentro da escola de adaptação ao meio aquático. Quando a pessoa é adaptada, ela já tem autonomia, ela sai, ela não sabe nem o estilo de nado, né? Porque a natação nós temos 4 estilos, crawl, costa, peito e borboleta, oficiais. Mas eu tenho os nados de sobrevivência, que é o cachorrinho, eu tenho, mas para eu nadar o cachorrinho eu tenho que ser adaptada, eu tenho que saber mergulhar sem beber água, eu tenho que saber entrar e sair da piscina, eu tenho que saber flutuar de barriguinha para cima, de barriguinha para baixo. Então, se eu adaptar essas crianças até os 5 anos de idade, a nível municipal, estadual e federal, com o apoio do Estado, né, das administrações, eu acho que a gente conseguiria diminuir essa tragédia, né? Essa tragédia. Né? Tem uma lei, Ivan, a Lei 13.722, né, a Lei Lucas, que ela é de 2018, que ela obriga todas as escolas públicas e privadas e os recintos, principalmente as escolas, a capacitarem o corpo docente aos primeiros socorros. E a gente, dentro desses primeiros socorros, tem o afogamento, né? Então, eu acho que vai ter um período, né, para os administradores das escolas se adequarem, mas eu acho que isso já é um bom caminho, né? Já é um... Daiana, álcool e natação combinam? Não combinam. Quando já nós presenciamos, né, vários pais, principalmente balneários, rios, banhos, né, o pai ingerindo bebida alcoólica e acaba esquecendo da criança. Então, assim, o uso do telefone celular e bebida alcoólica é um dos mais prejudiciais. É uma tragédia, então, né? É uma tragédia. Então, quando você tiver responsável, principalmente pai, mãe, tio, avô, avó, quando um adulto tiver responsável por uma criança, é interessante ter total atenção nessa criança. Porque 1 minuto de distração pode ser fatal. Então, assim, fica de olho na criança, evita a bebida alcoólica. Se você for estar entrando com ele na piscina, evita estar bebendo ali, porque você pode se distrair e pode, em minutos, você pode perder a vista da criança e pode acontecer um incidente, né? E uma outra dúvida que as pessoas falam, e eu falo assim, não, será que isso é verdade? Você acaba de almoçar, é aconselhável ir nadar? Tem alguma relação ou não? É mito? Por causa da congestão? Então, o fato não é nadar, o fato é fazer uma atividade física com grande esforço, né? Porque quando nós ingerimos o alimento, o fluxo sanguíneo na região
do abdômen, do estômago, ele está voltado para a digestão. Uhum. Então, quando você vai fazer um esforço físico maior, aquele fluxo sanguíneo vai migrar para braço, para perna, e ali, então, pode ocasionar um acidente como se Uma diz? má digestão, né? Uma má digestão, uma congestão. E você pode aspirar aí esse você vômito. vai passar mal, vai vomitar, aspira esse vômito, e aí, em consequência, se você está na água e se não tiver ninguém vendo, aí pode acontecer o afogamento. Então, aconselhável dar um tempo, né? É melhor. Tá É certo. melhor. Dá um alô aqui pro nosso internauta. O Lincoln Regis está assistindo. Valeu, Lincoln, um abraço. O Fernando Aguiar também. Precisamos da Prefeitura de Porto Velho visitar os moradores da linha C85, Marco Azul. Estão abandonados por mais de 3 anos. Fernando, também concordo. Aliás, não é só você, é muita gente, tá? Obrigadão pela tua audiência. Teu recado tá dado. A Cleane Lucas, melhor professora. É minha aluna lá na faculdade. Essa é topzera. Certo, Cleane. Um abraço. Obrigada, Obrigadão, hein? Cleane. Gente, eu tenho tantas perguntas aqui, mas o trabalho... E a gente tem tanta coisa para falar. Esse tema é tão interessante e tão importante na nossa região, em qualquer lugar do Brasil, mas um país grande, com a costa que nós temos, com essa quantidade de rios, lagos, cachoeiras, riachos. Porque tu pensar em coisa de água, nós temos aqui, né? A região norte, principalmente, né? Nós aqui, né? Tudo que é lugar que a gente vai tem um pocinho de água pra gente tomar banho. Final de semana você vai nos balneários, mas esse calor que tá fazendo ultimamente, né? É verdade. Mas eu queria assim que vocês deixassem um recado para o nosso internauta, deixassem o endereço de vocês, telefone, contato. Se tiver página nas redes sociais, que fale também. Enfim. Nós estamos na Aqua Sport Center, na Avenida Guanabara, 3685. Né? O telefone é 3221-9662. A gente está aguardando uma aula. Né? As pessoas pensam que a gente ensina só crianças a nadar. Nós ensinamos qualquer pessoa, de qualquer idade. Trabalhamos bastante. Temos um público que tem, né, necessidades especiais, né, Daiane? Muito grande. A gente já trabalha com esse público há mais de 30 anos. Né? Então, a gente teria muito prazer de recebê-los todos na nossa academia, para que, se não para nadar, mas para conhecer, para conversar conosco sobre o assunto, porque agora a gente pegou, como se diz, o boi pelo chifre e a gente não vai largar mais, porque a gente estava fazendo essa campanha só 2 vezes, né, por semestre. Agora nós vamos mantê-la durante todo o ano. A gente quer ir em escolas ministrar palestras, né, sobre isso, porque a gente quer fazer isso uma febre. Porque eu acho que se a gente, como população, se nós, né, como população, nós tomarmos uma iniciativa, talvez, quem sabe, né, a gente pode ter uma ajuda da iniciativa pública para que nós possamos minimizar essa grande tragédia que é o afogamento. Né? E um recado para os pais e responsáveis por crianças. Às vezes a sua criança vai chorar um pouquinho nas primeiras aulas, mas eu digo, com a experiência que eu tenho, todos eles conseguem, só não aqueles que o pai tira antes, com dó, porque está chorando, mas é melhor ele chorar um pouquinho para se adaptar àquela nova atividade do que a gente chorar depois numa tragédia que é assim, principalmente as casas que tem piscina. Né? Verdade. Uma dica muito importante fiquem atentos às crianças, principalmente as crianças pequenas que estão começando a andar agora, crianças que têm muita curiosidade, porque a segunda causa de mortes no Brasil é crianças de 1 a 4 anos. Então vamos tentar diminuir ou acabar com isso, né? E nossas palestras, elas foram desenvolvidas com os pais antes ou durante as aulas. E todos os alimentos, a inscrição era 1 quilo de alimento, todos os alimentos serão arrecadados agora, dia 14 de dezembro. Nós vamos fazer a doação, que foram arrecadados serão feitos a doação para grupos de refugiados. E nós estamos ainda com essa campanha na Aqua Center, se alguém quiser ajudar ainda, ou se quiser que a gente vá até a escola. Nós temos agora agendado para dezembro, para a confraternização de um clube de
Adote um Desportista é um pai de aluno que nos procurou para fazer essa campanha e fazer essa palestra com as crianças também, que nesse período de férias é onde mais acontece. Novembro, dezembro, janeiro e julho são os meses que mais acontecem afogamentos, então a gente quer diminuir esse índice e contamos com a ajuda dos pais. Compareça se você não for fazer aula na Aquacenter, coloca seu filho para fazer aula, ou procura um professor para fazer aula em casa, em outro lugar, mas tem que ensinar a nadar. O fundamental é isso, você só vai prevenir o afogamento com a natação e com a supervisão das crianças, porque mesmo quem sabe nadar sofre o afogamento quando acontece algum acidente, né? Então vamos evitar e pedimos a colaboração dos pais, dos responsáveis com isso. Tá certo. Só para reforçar, que eu acho muito interessante, vocês estão, né, durante essa campanha que vai durar todo o ano agora, vocês estão dispostas a ir nas escolas. Sim. Então, só reforça o número de vocês, telefone, para que as pessoas possam manter contato, diretores de escolas, responsáveis. Ok. 3221 9662. 3221 9662. Tá certo. Gente, nós do Rondônia ao Vivo agradecemos muito vocês terem dispensado esse tempo para vir aqui conosco, para conversar, explicar o que é o afogamento. A gente ouve falar, mas não sabe nem o que é o afogamento em si. E eu achei muito boa essa explicação técnica do que é estar afogado e os cuidados que deve ter. Mas, na verdade, você tem que trabalhar muito com a prevenção, né? Porque depois que acontece... o nosso trabalho está sendo nesse sentido. Não acontece, o pessoal acha que acontece só com o filho do vizinho, mas não. Pode acontecer. Em qualquer idade, qualquer né? idade, qualquer família. Então... O pastor está vivo, não é isso? Porque, por exemplo, você sabe nadar, digamos, você sabe nadar. Aí, eu vou praticar uma atividade ali, eu vou nadar. Aí nada sozinho. Aí tem um mal súbito, se não tiver ninguém te monitorando, vai morrer afogado. Porque ninguém vai ver, então nunca nadar sozinho. Então isso tudo a gente passa, né, durante as aulas, as crianças que passam por nós já tem todo esse conhecimento prévio, né, para se prevenir. Tá certo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, gente, a oportunidade. E olha que quiser, estamos de portas abertas aqui, tá? Vamos reforçar essa campanha de vocês, tá bom? Ok, muito obrigada. E você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua audiência, pelo teu apoio. E te desejo um dia de muita paz, muita luz, muita saúde. Olha, bebê não nade. Se não sabe nadar, não se meta a socorrer ninguém, tá? E muito cuidado quando tiver piscina em casa e com criança, por favor, tá bom? Um abraço e até amanhã, com certeza.